Na aula de hoje nós vamos falar sobre foco. Como o Steve Jobs, né, falou com muita propriedade, muitas vezes a gente pensa que o foco é a gente mirar nas coisas que a gente quer fazer, que a gente quer realizar. Mas foco também, ele disse, é a gente saber dizer não a outras coisas que nos cercam e que porventura possam também ser boas. Então, quando você determina o foco, a meta da tua vida, você precisa caminhar nessa direção e você precisa dizer também não a inúmeras outras coisas que vão surgir ao teu redor e que são também coisas boas, mas você vai dizer não, não porque elas sejam ruins, mas porque você tem algo melhor, você tem uma direção, você tem um destino. E quando a gente se dispersa tentando fazer muitas coisas, a gente termina não tendo um bom resultado. Pense sobre a lupa, né? Essa ilustração com essa ação que é bastante interessante quando você foca a lupa num pedacinho de papel com a energia solar que está disponível a todos em todo lugar, você consegue uma energia através do poder do foco. Aquele foco no pedacinho de papel vai fazer com que ele queime. Então, se você dispersar, se você usar a lupa de qualquer maneira, né, que não seja com foco, jamais vai entrar em combustão aquela folha de papel. Assim também deve ser a nossa vida. Você deve focar, manter a direção da tua vida. Depois que você descobre o teu projeto, o teu propósito, depois que você descobre o teu destino, então você deve agora caminhar nessa direção, focar, e os seus resultados vão ser incríveis, serão fantásticos, desde que você não se disperse, desde que haja uma convergência na tua vida. Nós podemos relatar aqui a história do rei Davi, onde Davi era um homem de guerra, era um guerreiro, e quando Davi estava na batalha, ele era invencível, ele era imbatível, ele venceu inúmeras guerras, ele saía com os seus exércitos e sempre voltava vitorioso, ou seja, ali era a zona de convergência de Davi. Quando Davi estava na guerra, aquele era o propósito, ele foi chamado para ser o rei de Israel, então ele vencia todas as batalhas, mas no único dia em que as escrituras sagradas dizem que Davi não foi para a guerra, no tempo em que os reis vão à guerra, ele ficou em seu palácio, ele ficou ali ocioso. Davi perdeu uma guerra, que foi a guerra justamente pela sua visão, onde viu uma mulher e através da visão ali desencadeou uma série de derrotas em sua vida pessoal e familiar. Com aquela mulher, Davi adulterou, depois Davi encobriu, depois Davi cometeu um homicídio, ele matou, né, fez um plano para matar o marido de Batseba, e a partir daí a sua história familiar teve inúmeras consequências, ou seja, o preço, né, a conta foi muito cara na vida de Davi, ou seja, a sua zona de convergência era a guerra. Ali ele jamais, nunca tinha perdido, mas no momento em que ele dispersou, não estava mais, ele divergiu do seu propósito, da sua missão, então Davi caiu em uma armadilha. Davi estava na guerra em meio a inúmeras armas, as espadas, enfim, a toda espécie daquela época, né, de artilharia que existia, flechas, enfim, passavam ao seu redor, mas nunca o atingiram. Mas ele sozinho, olhando do seu palácio, desejou uma mulher que já pertencia a outro homem. E aí Davi deixa a sua zona de convergência e a destruição é grande. E o que precisamos na nossa caminhada é nós identificarmos quais são as nossas metas, os nossos alvos, e a partir daí nós eliminarmos todas as distrações, tudo aquilo que a gente precisa dizer não. E a partir daí agora nós darmos o passo ou os passos nessa direção. É isso que devemos fazer. E há algumas frases que eu gosto muito, que o sucesso é a soma
da preparação mais a oportunidade. Tem pessoas que reclamam da vida, que não tem uma oportunidade. Mas se essa oportunidade surgir, passar, será que ela está preparada? Então, é por isso que é importante que você elimine as distrações e que você comece a se preparar, a conduzir-se na direção dos teus alvos, dos teus objetivos, do teu propósito de vida, para que você esteja preparado, para que você esteja pronto. E quando a oportunidade surgir, você vai dizer para a oportunidade: eis-me aqui. Então, o contrário de sucesso não é o fracasso, mas é desistir. Isso eu aprendi com Conrado Adolfo e eu gravei e tenho isso em minha vida. Você pode estar inúmeras vezes achando que não vai conseguir, mas jamais desista. Caminhe na direção, porque se você desistir, realmente você jamais vai ter sucesso, porque o oposto do sucesso vai ser a sua desistência. Então mantenha o foco, elimine todas as distrações. Tem pessoas que deixam de se alimentar bem, se distraem com as redes sociais, que deixam as distrações destruírem sua vida, sua família, deixam as distrações destruírem até o seu sono. Pessoas que a primeira coisa que fazem ao acordar é já lerem as mensagens que foram deixadas para ela, muitas vezes mensagens superficiais, insignificantes, né? E já vão abrir e-mails, enfim, e deixam de focar em si, ou seja, precisam acordar bem, precisam estar bem de saúde, precisam se alimentar, precisam fazer esse ritual, né, para que você esteja bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, né, fazer, enfim, as suas orações e você se preparar para o novo dia. Aí então você ter contato com essas mensagens, com a internet, enfim, você precisa eliminar essas distrações. Aquilo que não. Quais são os grupos que você talvez tenha que sair? Quais são as redes que você tenha que deixar? Quais são os horários que você vai ter que estabelecer para ler o e-mail, para entrar em uma rede social, para ficar descendo a barra de rolagem, né, sem nenhum propósito? São pequenas coisas que vão roubando e vão minando o nosso tempo, o nosso propósito. Então, foque, elimine todas as distrações e jamais desista. Depois que você sabe onde é a sua zona de convergência, onde é a sua zona onde você tem o seu potencial é liberado, você deve se manter ali, para que você jamais venha a fracassar. A sua zona de convergência é aquilo que você sabe fazer de bom, é onde você ali é o melhor, é o seu melhor, é o que você tem, são os seus talentos, os seus dons. Então é nisso aí que você deve focar, se desenvolver e com certeza as oportunidades surgirão e com certeza você irá crescer bastante. Então jamais desista, essa é a nossa mensagem nessa aula. Até a próxima!